Fala galera, aqui é o professor Thiago e na aula de hoje falaremos sobre medidas. Imagine que uma empresa que vende caixas receba de um cliente o esboço mostrado. Ao receber a encomenda, o cliente fica furioso porque a caixa está muito pequena. O que aconteceu? Ao fazer o esboço, o cliente só informou números, ficou faltando uma informação. Para compreender a importância de expressar medidas corretamente, vamos entender o que significa medir. Medir é comparar com um padrão de referência. Por exemplo, a medida de um lápis pode ser feita com uma régua. A régua usa o centímetro como referência. Para cada medida que podemos fazer, existe um padrão de referência. Esse padrão é chamado de unidade de medida. O tamanho do lápis é de 9 centímetros. Isso significa que o seu tamanho, quando comparado ao centímetro, é 9 vezes maior. Alguém um dia determinou que 1 centímetro tinha esse tamanho. E agora, quando vamos medir, podemos comparar tamanhos com essa unidade de medida. De forma geral, expressamos uma medida da seguinte maneira: um número multiplicador seguido da unidade de medida. Neste ano, as grandezas fundamentais que estudaremos serão comprimento, massa e tempo. Elas podem ter uma variedade de unidades de medida. Isso porque é possível usar vários parâmetros de comparação. O importante é sempre deixar esses parâmetros bem claros. Entretanto, com o objetivo de padronizar essas medidas, ou seja, para que usassem um único parâmetro no mundo todo, foi estabelecido o Sistema Internacional de Unidades. No SI, mede-se o comprimento em metros, a massa em quilogramas e o tempo em segundos. É uma regra seguida por todas as ciências. Apesar de haver um padrão internacional, é possível criar uma unidade de medida. Por exemplo, é possível usar um palmo como unidade de medida. A TV mostrada, por exemplo, tem uma largura de 5,5 palmos. Perceba que o palmo foi utilizado como referência, então ele caracteriza a unidade de medida. É possível transformar unidades de medida que se referem ao mesmo tipo de grandeza. Basta sabermos a equivalência entre elas. Essa equivalência é representada por uma igualdade. Um palmo padrão, por exemplo, tem 23 centímetros. Sabendo essa equivalência, basta fazer uma regra de 3. Se um palmo tem 23 centímetros, quantos centímetros tem a largura da TV? Ou seja, quantos centímetros são 5,5 palmos? Um palmo está para 23 centímetros, assim como 5,5 palmos está para x. Multiplicando o cruzado, ficamos com 1 vezes x é igual a 5,5 vezes 23. Ou seja, x é igual a 126,5 centímetros. Isso significa que 5,5 palmos equivalem a 126,5 centímetros. No próximo vídeo falaremos sobre proporcionalidade. Até lá!